No podcast de hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial para vocês. A minha convidada de hoje é a Luísa. Lu, prazer imenso ter você aqui. Também. É uma alegria. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, falando um pouquinho da minha formação, Por né? favor. Longuinha, vamos lá. Eu sou formada em Educação Especial, curso de licenciatura, que tem aqui na Universidade Federal de São Carlos. É um curso de 4 anos de duração, focado na licenciatura mesmo, então em dar aula. Então, vários semestres sobre cada deficiência, tive Braille, tive Libras, tive um semestre só sobre autismo, então várias áreas assim, focado na educação, mas abrangendo todo o público da educação especial. Mas desde que eu estava na graduação, eu fiquei com aquela coisinha do eu não sei se eu quero dar aula, o que eu faço? Estou fazendo uma licenciatura e não quero dar aula. Aí eu decidi fazer mestrado em Educação Especial, também pela UFSCar, mas durante a graduação, acho que foi no segundo ano da faculdade, eu tive uma disciplina sobre análise do comportamento aplicada, que eu gostei muito, e aí eu falei, acho que o caminho vai ser esse. Então, assim que eu me formei, eu entrei no mestrado na UFSCar e entrei numa pós-graduação em análise do comportamento aplicada, a pós era online, fui fazendo a pós. Você fez os dois juntos? Fiz os dois juntos. Eita, gente, corajosa! Mestrado presencial na UFSCar, primeiro ano ali tinha algumas aulas, segundo ano mais pesquisa, e a pós online pelo CBI of Miami, que eu indico muito, muito bom. E aí, durante esse tempo, nesses 2 anos que eu estava fazendo essas duas pós, me surgiu a oportunidade de trabalhar em uma clínica como psicopedagoga, porque a educação especial já dá uma base para atendimento muito bom, mas faltava psicopedagogia. Então eu entrei numa terceira pós em psicopedagogia clínica institucional. Então eu finalizei assim, todos juntos. Finalizei a psicopedagogia, a pós em aba e o mestrado, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu finalizei tudo, eu abri meu consultório. Então hoje eu estou trabalhando como psicopedagoga clínica aqui em São Carlos, tenho meu consultório e também trabalho como supervisora, tanto de psicopedagogas, professores que querem melhorar a sua prática, como também de profissionais que trabalham focados com análise do comportamento aplicada. E para quem não sabe, o que é análise do comportamento aplicada? Bom, a análise do comportamento aplicada é uma ciência que a gente estuda o que mantém o comportamento. Tudo que a gente faz o tempo todo é se comportar. O tempo todo a gente está se comportando. Então, na análise do comportamento, a gente estuda o antecedente e a consequência que mantém cada comportamento. Então, a partir disso, a gente consegue definir estratégias para ensinar alguma habilidade para a criança ou estratégias para reduzir algum comportamento que a gente chama de comportamento interferente. Então, por exemplo, eu preciso ensinar a criança, uma criança não verbal, autista não verbal, que se comunica por meio de comunicação alternativa. Comunicação alternativa são pranchas com fotos que a criança aponta para o que ela quer se comunicar. Aí eu vou ensinar para uma criança que ela tem que apontar na prancha que ela quer parar a atividade. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o dedinho dela, vou ajudar ela a apontar. No que ela apontar, eu já vou parar a atividade, eu já vou dar o que ela quer. Então, isso é uma estratégia de reforço. Então, a gente vai usando estratégias tanto para ensinar quanto para reduzir comportamentos. Tá, então podemos dizer que hoje sua especialização no consultório seria... É a análise do comportamento. Eu não faço especificamente intervenção em aba, porque isso eu acho que é muito legal de explicar. Porque pela análise do comportamento, eles indicam cerca de 20 horas mínimas semanais para aplicar a aba, para fazer a intervenção em aba. Então, eu digo que eu sou psicopedagoga, mas eu tenho toda a base do meu trabalho na análise do comportamento. Então, por conta disso, para mim acabam chegando muitos casos com problemas comportamentais. Então, tem muito paciente meu que parte psicopedagógica, de fato, é o mínimo que eu trabalho, é um pontinho. A maior parte do meu trabalho é ensinar habilidade de aprendiz,
sentar, o contato visual, o fazer uma atividade ali estruturada, manusear materiais pedagógicos, ensinar habilidade social, então troca de turno, tolerância, né, que é esperar para ter acesso ao que quer, o que mais? Outra habilidade social frustração. Então, lidar com a frustração, com o perder, com o errar, é outra habilidade que eu trabalho. Então, tem muitos casos de crianças que eu atendo que têm mais problemas comportamentais, que eu auxilio colocando a criança diante daquele problema. Então, uma criança que tem muito problema com frustração. Eu faço a criança se frustrar para ver como ela se comporta, definir estratégias para manejar aquilo, e aí eu consigo orientar a família, orientar a escola para eles fazerem parecido. Eu ia perguntar exatamente isso para você. E nessas estratégias, depois é passada para a família, para a escola? Sim, é passado sim. A gente tem um documento que a gente escreve em casos, né, que precisam, que é o protocolo de conduta, que a gente coloca exatamente qual comportamento a criança tem e o que a gente pode fazer antes para mudar aquele comportamento ou o que a gente pode fazer depois. Então, eu chamo a família, vou até a escola, faço observação da criança na escola, vejo como que tá, e aí a gente vai tentando orientar para fazer o manejo de todo mundo ser da mesma forma. Então, por exemplo, uma criança que não consegue ficar na sala de aula, muito comum, não consegue ficar muito tempo na sala de aula. O que a gente pode fazer? Ela fica levantando toda hora. Ela ficar levantando atrapalha os outros colegas, não é bom para ela, os outros podem achar que eles também podem ficar levantando. Então, o que a gente pode fazer para prevenir esse comportamento? Vamos fazer uma previsibilidade, vamos colocar um cronômetro. Você vai ficar sentado por 10 minutos. Tem vários aplicativos no celular que dá para usar. Tem também umas estratégias para montar um relógio com plastificado, com velcro, para ir tirando os pedacinhos do relógio. Então, algo que dê a previsibilidade para a criança do tempo que ela vai ficar sentada. Ou, você vai fazer uma atividade e aí você vai poder levantar por 2 minutos. Então, esse tipo de combinado funciona muito. Então, a gente sempre faz alinhado, clínica, escola e família. Porque para manejar comportamento, só um é muito difícil. Não é fácil, né? Gente, é muito interessante lembrar que eu e a Lu somos da mesma área, com bases de formação diferente e, na verdade, de áreas completamente diferentes, né? É muito interessante isso. Tanto é que, às vezes, alguém me procura, Nath, eu tenho um filho autista, nível 2, 1, eu passo para a Lu, mesmo porque... Lu, e a parte de testes? Como funciona? Conta pro pessoal, você faz, não faz, mexe com isso? Nossa, então, isso é muito legal, né? A gente sempre está estudando Sim. junto, porque se complementa muito. Muita gente me procura pensando, né? Avaliação diagnóstica para TEA, para TDAH. Eu não trabalho com avaliação diagnóstica. Normalmente eu indico para neuropsicólogas, neuropediatras que acabam fazendo essa avaliação. Porque essa avaliação são testes padronizados para verificar ali o diagnóstico de fato. Mas eu não trabalho com isso porque eu vou um pouco da abordagem de que não importa o diagnóstico. Se a criança tem uma dificuldade, se ela tem um déficit, vamos intervir. Então eu trabalho com avaliação de repertório. Então a criança chega para mim em consultório, eu escuto a demanda da família, se é pedagógica, se é mais comportamental, habilidade social, escuto essa demanda. A partir disso, eu conheço a criança, então eu faço algumas sessões de vínculo, para a criança brincar, explorar a minha sala. Nessas sessões de vínculo, a gente já observa muita coisa. O que ela gosta, o que ela não gosta, a tolerância dela, se ela aceita se frustrar, se ela não aceita, a comunicação, a troca de turno, a gente já vê muita coisa. A partir disso, eu defino quais protocolos avaliativos eu vou aplicar. Mas todos os protocolos que eu aplico são protocolos para ver repertório. Então, são protocolos que, assim, na leitura, para uma criança de 6 anos, o que é esperado? É esperado que ela saiba o nome das letras, o som das letras, que ela consiga copiar uma palavra. Então, eu vou avaliar, vejo o que ela consegue, o que ela não consegue do que é esperado para a faixa etária dela, é o que eu vou intervir. Então, a partir do que ela não alcança, aí eu defino o plano de intervenção para estar fazendo consultório.
Mas os protocolos que eu aplico são avaliativos mais focados na parte pedagógica, tem vários, mas também tem protocolos de habilidades sociais. E a parte comportamental é mais por observação mesmo. Mas esses testes de TEA, TDAH, eu não aplico. Cite alguns protocolos para nós, ou para quem não conhece. Ai, o meu queridinho da vida, que eu amo de que ela paixão, me ensinou. é a ABLS, né? Vou falar a sigla, porque todo mundo conhece pela sigla, é a ABLS. É um protocolo que ele avalia 540 habilidades de 0 até 7 anos de idade. Então é uma boa base ali do que a gente espera que a criança saiba. E ele avalia a parte pedagógica, toda a parte de comunicação. Então, se a criança consegue ter comportamento de nomear coisas, o comportamento de mando que a gente fala, que é de fazer pedido ou de recusar alguma coisa, ecoico, que é da criança repetir o que a gente fala. Então, toda a parte ali de comunicação. Ele avalia habilidade social em escola, então rotina de sala de aula, habilidades ali da criança na escola. Avalia também habilidade de autonomia, se vestir, uso do banheiro, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. São algumas áreas que eu não uso tanto, mas o protocolo também avalia. Mais focado na parte pedagógica, eu uso o PRELEC para pré-alfabetização. Então, é um protocolo que ele avalia opostos, lateralidade, né, direita e esquerda, se a criança consegue, dentro ali dos números e letras, separar o que é letra, separar o que é número, se ela segue comando. Então é uma avaliação que vem, por exemplo, uma caixa de presente grande e uma pequena. Pinte o presente grande de verde. Então eu vou ver se a criança consegue pintar, se ela sabe o que é verde, se ela entende o que é grande. Circule o menino baixo. Se ela sabe o que é baixo, se ela sabe o que é circule. Então, são várias questões que a gente vai avaliando. Então, o PRELEC para pré-alfabetização, a ABLS para várias habilidades, o TDE, que é o teste de desempenho escolar, gosto muito. Esse especificamente avalia leitura, escrita e matemática. E ele é um protocolo que avalia uma faixa etária maior, então é do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Ele é dividido em 2 provinhas, do 1º ao 5º e do 6º ao 9º. Então esse eu também gosto bastante. E para habilidade social, eu gosto do Socialisave e do Social Skill Solutions. Então são vários protocolos aí que eu fui aprendendo ao longo da jornada. E a gente trabalha com eles em supervisão, então não são protocolos dificílimos de aprender, não. Não mesmo, gente. Mesmo porque esses ela me ensinou. Inclusive o Prela, que é um dos meus queridinhos, ele se tornou. É sensacional. É maravilhoso. Gosto muito dele. E são protocolos bons porque a gente se baseia de onde a gente vai começar com a criança, né? Porque eu vejo que muita gente que me procura para supervisão, principalmente, acabei de me formar, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Então, querendo ou não, você precisa conhecer a criança, mas você precisa de um bom protocolo para basear a intervenção, para não ser só achismo, assim, então é importante. Hoje, qual é o foco da sua supervisão? Quem pode buscar ela? Como você trabalha com essa supervisão? Bom, o foco é maior para psicopedagogos que atuam com análise do comportamento ou não. Então, não precisa ter a especialização em análise do comportamento. Nessa supervisão, eu faço muito para cada caso, é muito de cada demanda. Então, por exemplo, atualmente eu tenho cliente de supervisão que sabe de análise do comportamento, então eu falo muito de manejo, eu oriento muito com vídeo, então ela grava vídeo dela aplicando com o paciente dela ali no dia a dia a intervenção, e aí nesses vídeos eu vou orientando, para ele não ter esse comportamento, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Também dou supervisão para profissionais que estão iniciando, então não sabe nada. Vamos falar de anamnese, de como receber a família, como divulgar o trabalho, como ter um perfil legal nas redes sociais, que hoje é super importante, como fazer um contrato, então ensino toda a base. Esses protocolos eu também ensino em supervisão para o profissional ter a capacidade de aplicar, de avaliar os seus pacientes. Então, depende muito do público, mas eu sigo muito a demanda, mas a maioria é para psicopedagogo. Tem alguns psicólogos que eu também atendo em supervisão que trabalham com análise de comportamento. Tá.
Gente, a Lu também dá palestra. Eu ainda não assisti nenhuma. Eu fui convidada para uma, furei, deu pane nos horários, mas eu sei que ela palestra muito bem também. Já dei algumas já, principalmente sobre manejo comportamental. É o que as pessoas mais procuram, porque os pais têm muita curiosidade em entender o que é, como que faz. Eu sempre falo, né? Não tem receitinha, não é assim, ai, toda criança com autismo vai bater e vai funcionar tal coisa. Não é. É de cada caso, por isso que na análise de comportamento a gente tem um olhar muito individualizado. Então a gente tem um documento que a gente fala que é análise funcional, que a gente pede para a família escrever no papelzinho os comportamentos que a criança tem, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Para a gente entendendo qual que é a função desse comportamento. A gente tem 4 funções na análise de comportamento. Atenção, a criança quer atenção. Quando a criança quer algum item tangível, algum brinquedo, alguma comida, alguma questão assim. Quando é algo sensorial e quando é fuga ou esquiva, de demanda, de alguma atividade. Então a gente vai analisando o comportamento para tentar identificar qual é a função e a partir disso definir a estratégia de manejo. Então manejo é algo que eu falo muito, gosto de falar, os pais procuram muito, mas é muito particular de cada caso, a gente tem que analisar mesmo cada criança. Lu, é muito engraçado que às vezes eu percebo que as pessoas, quando a gente fala um pouco de crianças ou adolescentes autistas, as pessoas têm o costume de achar que é como se fosse um rótulo, uma caixinha. Cada um só se encaixa dentro de uma caixinha. E na verdade não é, né? É Exatamente. totalmente diferente. É o que você disse. É muito particular, né? Exatamente. Cada um tem um comportamento. Eu não posso dizer, o grau leve tem esse comportamento, o outro... Não dá. É completamente diferente. As habilidades são completamente diferentes. Hoje em dia tem muito aquele mito, né? Mas ele é autista, mas ele olha no olho. Mas ele sorri. Mas ele sorri, mas ele me deu um oi. Sim, mas... Ele fez piada. As crianças têm diferentes repertórios de habilidades. Eu falo que no meu consultório, praticamente todas as crianças que eu atendo são atípicas, né? A maioria com autismo. E nenhum tem habilidade, tem comportamento igual ao outro. Nenhum. Todos são diferentes. Então, eu tenho um autista que é esse que não parece, como dizem, que quando você vai ver, assim, são algumas dificuldades que a gente vê no dia a dia, mas o pessoal de fora acaba não percebendo, porque é uma criança que olha, que sorri, que brinca, que tá sempre com os amigos, que interage, então a pessoa acha que não tem. Mas eu também tenho o autista não verbal, o autista que não fala, que a gente usa comunicação alternativa, que a gente usa diversas outras estratégias. Então, varia muito. E assim, da mesma faixa etária, estudantes da mesma escola, mas completamente diferentes. Isso é muito peculiar, né? Sim. É muito interessante também. Sim. Lu, eu vou entrar num assunto que eu costumo dizer que acho que nem a sociedade está preparada para esse assunto, mas eu gosto muito de provocar nesse assunto. Você acha que a sociedade, a escola e a educação está preparada para receber um aluno autista? Difícil, porque eu vejo que assim, eu atuei dentro de escola, apesar de não ter trabalhado muito tempo, eu atuei dentro de escola e hoje como psicopedagoga eu ainda atuo dentro das escolas porque os meus pacientes, eu tô sempre nas escolas, observando, orientando, vendo como que eles estão. Eu vejo que a legislação é muito bem amparada. Então, sobre o profissional capacitado dentro da escola, sobre a criança ter direito a ter um plano de ensino individualizado para ela, mas não é colocado a prática, não é. Eu vejo que muitas famílias não sabem que elas têm direito, que o filho delas tem direito a ter um plano de ensino individualizado. O que é esse plano de ensino individualizado? Toda sala de aula tem um plano com objetivos do que a criança tem que alcançar. É direito da criança autista ter esse plano específico para ela, com objetivos reduzidos, quantidade reduzida, depende de cada caso. Tem criança que não precisa. Sim. Tem criança que às vezes a adaptação que precisa é mínima. Eu já tive o caso de um paciente com autismo que
Se a folha vinha com várias questões, ele se perdia. Ele ficava tão ansioso com aquilo que ele não conseguia fazer. Quando começou a vir uma questão por folha, ele passou a fazer sem dificuldade. Uau. Então, assim, uma adaptação mínima que já faz toda a diferença. Mas dentro das escolas a gente vê muita dificuldade. Normalmente é um educador especial para a escola, para dar conta de orientar todos os professores, então é muito difícil. Quando ainda o aluno tem um professor acompanhante, que as famílias brigam no Ministério Público para conseguir, e muitas conseguem ainda bem, é diferente. A gente vê que é um trabalho diferente porque é alguém que está ali perto da criança, que se essa pessoa tiver vontade, nossa, a criança Desenvolve consegue muito, né? fazer muito, desenvolve muito. Mas é muito difícil. Acessibilidade de modo geral, a de atitude das pessoas, acessibilidade de material, de intervenção, de profissional. Eu vejo que a formação continuada é muito importante. A gente está sempre estudando, Sim. sempre fazendo curso, sempre vendo palestra. Então eu acho que dentro das escolas tinha que ter ainda mais essa formação continuada, a importância dessa formação, porque os transtornos estão aparecendo, tem muita coisa nova. Sim. Hoje em dia eu tenho casos do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é completamente diferente a forma de trabalhar, você tem que ter muito rigor, tem que estar muito alinhado com a família para conseguir fazer dar certo. Então, como que uma criança vai estar na escola sem suporte? É muito difícil. E é onde muitas crianças acabam ficando fora da escola. Então, tem muito ainda a caminhar. A sociedade ainda tem muito a caminhar. Ou estão só dentro da escola de corpo, né? Não tem, de fato, Estão ali, tá passando o tempo ali, tá tudo certo. Mas se você vai investigar, a criança fica fora da sala, ela não faz atividade, ela não tem nem nada adaptado para ela, fica andando e tá tudo certo. É exatamente o que você disse. Eu entendo que muitas vezes os professores não têm nenhum auxiliar dentro de sala de aula. Exatamente. Isso é muito difícil. E eles não conseguem sozinhos. Não, eu já fui professora também, eu já tive um aluno autista e era exaustivo, né? Porque você não sabe se alfabetiza 23 crianças ou um. Assim, Exato. É muito complicado. Eu entendo a dor deles, mas eu vejo que às vezes falta um pouco ali de empenho. Não por falta do professor, mas por falta profissional, né? Isso. Falta profissional. Eu também já tive casos, eu tenho casos tanto em escolas públicas quanto particulares, né? Já tive casos de escolas particulares da professora chegar para mim, eu quero alfabetizar ele com outro método. Não o método fônico, que é o do som das letras, mas eu acho que o método silábico, que a gente aprendeu, Sim. Babebe Babu, vai funcionar melhor. Mas como faz com uma criança um método diferente das outras? Então, se tem um auxiliar que fica ali do lado da criança, fazendo as atividades adaptadas para ela, é diferente. Sim. Mas eu vejo que hoje em dia também, além, né, de toda a questão escolar, é o pós-escola. Sim, que pouco é falado, né? Pouco é falado. Eu comecei um projeto recentemente, o Roda Inclusiva. Recentemente, já tem um ano já, né? Mas é que tá passando tão rápido. O Roda Inclusiva, a gente faz encontros uma vez por mês com os familiares e jovens com deficiência. Então, legal. Tem ali o jovem mais novo que tá com 13, 14 anos e o mais velho tem 38, eu acho. Então, a gente tá com uma faixa etária ali legal. E vão jovens com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual. Então, tem ali vários. E as famílias sempre trazem isso. E depois que sai da escola? Porque ainda, quando está na escola, apesar de não ter uma inclusão do jeito que a gente gostaria, né, do jeito que é o sonho dos profissionais, eles estão na escola, eles estão interagindo, eles estão fazendo alguma coisa. A gente espera que. Sim. Mas e depois que está na escola? Não tem um lugar para eles frequentarem, para eles continuarem se desenvolvendo. Uma atividade que eles gostem de fazer. Exatamente. Então eu vejo que essa é uma dificuldade ainda maior. Depois que sai da escola, o que vai fazer? Isso é verdade. Não tem nem... Pensando aqui, acho que nem lugares que atenda isso, né? Pouquíssimos. Aqui em São Carlos tem a Acorde e a PAI, né? Que atendem adultos, mas assim, não tem vaga. É muita gente para 2 lugares atender. Então,
É Eu muita tenho demanda contato com os dois, não tem vaga, não conseguem atender. Então, mais uma vez, falta profissional, falta recurso, falta ambiente, né? Isso é verdade. É. Parando para pensar assim mais profundamente, falta algo que direcione mais, né? Sim. Porque também se a gente não direcionar essa criança, que depois vai virar um jovem e depois vai se tornar um adulto, é muito complicado, né? Sim. Porque, e aí, o que vai fazer? Como vai Acaba funcionar? ficando fazendo terapias, né? Mas faz uma psicopedagogia aqui, uma fono ali, uma psicóloga ali, mas quantas horas isso dá na semana de ocupação? A família muitas vezes não tem tempo para conseguir ficar desenvolvendo esse jovem dentro de casa, estimulando ele a fazer as coisas. Então, é bem difícil. Isso é verdade. Lu, e qual a idade certa para os pais procurar um profissional? Existe uma idade? Eu falo que assim que perceber uma dificuldade, assim que perceber. Para mim, para você, eu acho que também acontece, né, que somos psicopedagogas, os pais procuram quando? Quando a criança já entrou no ensino fundamental. Sim. Quando a criança já está na escola, está no primeiro ano, e aí a criança não consegue acompanhar a turma, Não deu ela conta não de consegue alfabetizar. ler, não consegue ser alfabetizada no primeiro ano, e aí ela vai atrasada para todos os anos. Mas eu falo que antes da alfabetização, tem tanta coisa que a criança precisa e pode aprender a fazer. Sim. Manusear materiais escolares. Recentemente eu recebi um paciente para avaliação com 5 anos e estava brincando de fazendinha e eu falei para ele, vamos fazer comida para os bichinhos da fazenda. Peguei uma folha, dei na mão dele e falei, rasga pra gente fazer ração. Ele não sabia o que era rasgar. E mesmo eu mostrando pra ele, ó, assim, pica e faz bolinha, ele não conseguia. Uau. Ele tentava quebrar o papel. Uma criança de 5 anos não conseguir rasgar uma folha, o quanto que essa criança está manuseando, está interagindo com materiais? Então, eu não quero que a criança saiba recortar certinho, mas ela entender como ela pega na tesoura, como ela segura no lápis. As crianças chegam pra gente Nossa. primeiro ano Com a com pega pegada errada, né? Sim. Pega o lápis assim. Até conseguir mudar para a forma certa é difícil. Então tem tanta coisa que a gente trabalha logo, trabalha antes. Então, o manuseio de materiais escolares, habilidade de aprendiz de ficar sentado, que isso é outra grande questão. A criança chega no Fundamental 1, mudou tudo. É ficar sentado, atividade, tem brincadeira, mas muito diferente de uma educação infantil. Não vai no parque todo dia. Não vai no parque todo dia, e aí é onde as crianças não conseguem ficar dentro da sala de aula, acabam tendo problemas de comportamento por conta disso. Então, são outras habilidades que a gente pode trabalhar em intervenção, ficar sentado, prestar atenção na leitura de um livro, essa troca de turno. Então, o quanto antes perceber que a criança está com déficit, está com uma dificuldade, já levar para avaliação, para psicopedagogia. Hoje eu tô com um paciente, o meu mais novinho tá com 2 anos e meio. Ai, que eu falo o bonitinho. quanto é legal poder trabalhar. Nossa, muito. Porque eu tô ali ensinando cor, ensinando forma geométrica. Ele pega na tinta, no pincel, giz de cera, a tesoura adaptada, eu já vou ali com a mãozinha dele. Então, a gente já vai trabalhando várias coisas. Por quê? Porque quando essa criança chegar no Fundamental 1, ela já vai ter os pré-requisitos para a alfabetização. E não é só isso, né, Lu? Eu percebo que quando, por exemplo, eu tenho pacientes que eu fiz testes e 14, 15 anos, olha o tanto de tempo que essa criança ficou sofrendo. E eu percebo que quando chega nessa fase, eles estão num sofrimento gigantesco. E não só eles, né? É a família toda. Exatamente. Então, quanto mais precoce, melhor é. Melhor. E não é nem pra gente que é melhor como profissional. Na verdade, é muito melhor pra família. Porque se vem uma criança precoce lá para uns 7, 8 anos, vai estar redondinho. Sim, eu tenho um paciente que começou comigo com 5 anos na educação infantil. Já estava na escola, mas assim, na educação infantil brinca muito, tinha ali uma dificuldade nessas habilidades de aprendiz que eu falo. E agora que ele está com 6, está no primeiro ano, não tem reclamação da escola de que ele não consegue ficar sentado, ele não tem. Então, são coisas que a gente consegue ir fazendo em terapia e orientando a família. Sim. Então, para toda a família eu oriento, vamos tentar fazer um momento de leitura
sentado na cadeira 10 minutos para você ir lendo um livro, isso já faz toda a diferença. Com certeza. Porque quando chegar na escola, vai ter esse momento Sim. de ficar sentada, a professora ler um livro. Então a criança já vai estar mais habituada. Então o quanto antes a gente não... Eu falo que a psicopedagogia se confunde muito com o reforço escolar. Uau, você entrou no assunto. As pessoas acham que a gente só ensina a ler, escrever e matemática. Fato, não não. é só leitura, escrita e matemática. A gente ensina habilidade social, habilidade básica, a gente ensina muita coisa. Com certeza. Você, né, que a sua especialização é funções executivas, o tanto que trabalha com atenção, com memória, com estimular isso na criança. É muito importante o quanto antes. Então... E hoje a gente tem um fator que na nossa idade não existia tanto, né? O bendito do celular, do computador, que atrapalha muito. Muito. Eu acho que principalmente para nós, né? Muito. Nossa, Muito. Eu diria que 80% dos casos eu tenho que pedir. Diminuir o tanto de telas, Com ou certeza. às vezes... Quanto tem? Porque eu falo que eu, pelo menos, né, criança, eu lembro que eu adorava brincar de escolinha, pegar caderno, pegar lápis, pegar essas coisas. Hoje em dia as crianças não sabem mais brincar. Além de não saber brincar, eles não conseguem nem ficar sentados no chão para brincar, né? Esse tempo, a tela é tudo muito imediato. As crianças ficam ali na tela só passando, elas não assistem nada, a maioria não assiste nada, é só passando. É tudo muito rápido, tudo na hora que elas querem. Então, inventar uma brincadeira, igual a gente fazia, né? Pega Tupperware da avó e vai inventar alguma coisa. Nossa, que legal! As crianças hoje não fazem mais. Isso é outra coisa. Chega pra mim muita criança que não sabe brincar. Uma criança que eu dou uma bola, falo, o que a gente pode fazer? E a criança não sabe. Então, assim, quantas coisas a gente não inventava? Hoje as crianças não sabem mais brincar. Lego. Nossa. Várias vezes eu pego Lego, a criança não sabe o que fazer, não consegue. Então, assim, o quanto é importante esse brincar, a gente estimular esse brincar, que ele também é feito em terapia. Então... Sim, com certeza. Falo que nós estamos ensinando eles dentro de uma sociedade muito imediatista, né? Sim. Que é tudo fácil, tudo rápido, tudo pra agora. E aí é onde você trabalha. E o comportamento, né? Do esperar. Não, hoje em dia eu brinco, né? Do eu se falo, frustrar. Se não fosse o celular, meu trabalho seria 60% mais fácil. Fato. Por quê? Porque às vezes pra criança ficar ali comigo 50 minutos é uma luta. Por quê? Porque eu vou buscar ela na recepção, ela tá com o celular na mão. Eu vou entregar ela pra família, ela já pega o celular. Então é muito difícil. A criança fica pedindo pra ir embora. Então, é isso. Essa sociedade imediatista, que tudo é tela. Não tem mais esse criar, esse brincar simbólico, né? Contato com a natureza. Não tem. Hoje em dia, infelizmente, eu vejo que até a alimentação. As crianças se alimentam de forma tão robotizada que elas não percebem nem o que elas comem. Porque normalmente é um celular aqui, né? E aqui. E não percebe o quanto isso prejudica o desenvolvimento de tudo. Não percebe o gosto, o cheiro. De tudo. São pequenas coisas que, na verdade, depois é algo muito simbólico para nós. Esse é um tema delicado, porque tela hoje em dia... Eu acho que tem dois temas que é muito delicado. Eu acho que as telas e a alimentação também. Sim. Né? Sim. São dois temas que eu brinco, que às vezes o pessoal não tá muito preparado. Mas eu gosto bastante de provocar nesses dois temas. Mas acho que a gente falou assim um pouco superficialmente, mas deu pra abordar. Eu acho super interessante. Lu, e o papel dos pais? Onde entra nisso tudo? Eu acho que no estímulo. A criança, ela não nasce sabendo brincar. Então o pai tá ali brincando com várias coisas, objetos da casa, brinquedos mesmo. Então tá estimulando essa criança a brincar. O faz de conta, né? O faz de conta, a comunicação. Então, né, a gente acabou de falar das telas. Os pais também ficam muito em telas hoje. E acaba que não fica ali conversando. Gente, um bebê, você conversando com ele, ele já tá aprendendo, ele já tá evoluindo estimulando, muito. né?
Hoje em dia, né, é obrigatório os pediatras aplicarem o MCHAT, que é um protocolo para rastreio de autismo, até 2 anos e meio. E eu sempre escuto a pergunta, nossa, mas com menos de 2 anos já dá diagnóstico? Já. Porque com 6 meses a criança já tem uma responsividade. Ela já olha no olho, ela já responde a algum barulho, ela já tem aquela risadinha, aquela troca. Uma criança com autismo ou uma criança pouco estimulada pode não ter. Então, como que a gente vai saber? Precisa ter estímulo. Então, eu acho que é muito importante os pais brincarem, sentar no chão, brincar com os filhos, deixa sujar, deixa explorar. Sim. Material pedagógico é outra coisa que eu sempre falo para a família. Monta uma caixinha. Coloca ali nessa caixinha guache, um giz de cera, um caderno, uma tesoura, um papelão. Deixa a criança inventar com aquilo, deixa ela explorar. Ah, mas ela só sabe rabiscar, mas é assim que começa. Sim. A criança aprende a pegar no lápis, qual mão ela vai escrever, direita e esquerda, a partir do rabisco que ela começa ali na primeira infância. Sim. Com 3 anos de idade, a criança já começa. Então, essa exploração mesmo de brinquedo, de material, o faz de conta que é muito importante. A leitura, a família ter um momento ali para ler em casa, ter o controle das telas, como a gente já comentou. Então, são algumas coisinhas importantes para serem feitas. E é interessante falar também, Lu, que às vezes a criança não tem nada, é só uma falta de estimulação. Exatamente. Ela foi mal estimulada, né? Muitas crianças surgem, né, em consultório pra gente, pra mim, pra você. Ah, será que tem TDAH? Será que tem autismo? E quando a gente vai observar, é isso, a criança não teve estímulo suficiente. Ou não tem um estímulo, ou tem demais nas telas. Nas telas. O estímulo errado, né? Exato, exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, Lu. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Adorei poder conversar mais com você. Muito bom mesmo. Trazer uma informação de qualidade para as pessoas, Sim. um conhecimento de qualidade. E volte mais vezes. Com certeza. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.